pessoas movidas pela emoção, pessoas movidas pela razão, pessoas movidas pelos sentimentos. Ah, eu estou com raiva de você, eu vou colocar água quente no seu ouvido quando você dormir. Não, porque aquela série, eu estou viciada naquela série. Se eu não assistir, eu não consigo dormir. Nada hoje tem autonomia de exercer domínio sobre sua alma, sobre o seu corpo e sobre o seu espírito, a não ser a palavra de Deus. Eu penso sobre esse tema, assuma o controle. Eu quero te lembrar inicialmente que nós somos um ser trino. A palavra de Deus nos ensina que nós somos um espírito, possuímos uma alma, mente, intelecto e habitamos em um corpo. Esse corpo é apenas a morada do nosso espírito e a morada da nossa alma. Mas nós não somos um corpo, nem somos uma alma. Somos um espírito. E sabe, queridos, quando Deus nos criou, e a Bíblia vai dizer que Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança, quando Ele nos criou para dominar. Se você ler a sua Bíblia comigo em Gênesis, no capítulo 1, a partir do versículo 26, você vai encontrar a Bíblia dizendo que Deus criou o homem e a mulher. A sua imagem os criou. E Deus disse a ambos: dominem, sujeitem, exerçam autoridade sobre a terra. Então, desde o momento que o Senhor nos criou, queridos, Deus nos criou para governar. Deus nos criou para dominar. Deus nos criou para assumir o controle. E sabe, a maioria de nós que estamos aqui conhecemos um pouco da história. Infelizmente, o Adão e a Eva desobedeceram ao Senhor. Eles tropeçaram, eles pecaram. E quando eles cometeram aquele pecado, queridos, de escolher comer do fruto que Deus dissera não, quando eles tinham tantos frutos e tantas árvores diversas para experimentar o fruto de cada um, eles escolheram aquilo que Deus disse não. E desde já eu quero abrir um parênteses para você aqui te dizer algo muito importante. Se você gosta de anotar, essa seria uma boa frase para você anotar. Há um certo tempo atrás o Senhor falou comigo e Ele disse: Rose, os meus nãos, os nãos de Deus, não é para te privar do que é bom. Os nãos de Deus são para te livrar do que é ruim. Eu vou dizer de novo. Os nãos de Deus não são para nos privar do que é bom. Os nãos de Deus são para nos livrar do que é ruim. E quando Deus disse não a Adão e a Eva no tocante ao comer daquele fruto, Deus estava, na verdade, os protegendo. E Deus estava dando a eles um poder de escolha. Porque Deus nunca desejou ter marionetes. Deus sempre quis ter homens e mulheres que o servissem de livre arbítrio, de livre vontade. De uma decisão, por uma decisão e não por uma imposição. Então Deus colocou aquela árvore ali e era a oportunidade do homem escolher entre Deus e o diabo. E infelizmente Adão e Eva escolheram o pecado. E quando isso aconteceu, queridos, eles perderam esse domínio, eles perderam essa autoridade. Eles deixaram de estar no controle da terra. Como assim, professora? No controle da terra? Sim, no controle da terra. Porque em um dos salmos, o salmista vai dizer o seguinte, concordando com toda a escritura sagrada, que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Então, desde o princípio, Deus nos deu a terra. Deus nos entregou o governo e o domínio dessa terra. E Ele disse: sujeitai e dominai sobre toda a terra. Isso está em Gênesis 1, do verso 26 ao verso 28.
E sabe, queridos, quando Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos daquele lugar onde a presença de Deus vinha todo final de tarde. E a partir de então, eles passaram a estar privados da presença de Deus. E agora eles eram governados pela sua natureza. Agora a natureza de Adão e Eva não era mais a natureza divina do Senhor. Eles tinham morrido espiritualmente, e estar morto espiritualmente significa estar vivo fisicamente, trabalhar, acordar, sair, voltar, mas estar desconectado no Espírito de Deus. A Bíblia vai dizer em João 4:24 que Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus nos fez espírito, a sua imagem e a sua semelhança. E quando Adão e Eva pecaram, eles morreram espiritualmente e foram desconectados de Deus. Imagine um plug conectado a uma tomada. Vamos supor que o seu celular está já acabando a bateria e você está fazendo algo muito importante nele. E sabe, de repente você corre para uma tomada a fim de conectar, para que a bateria não caia de vez, não apague de vez o seu celular. E lá está, enquanto aquela tomada, aquele celular, por meio daquela tomada, está conectado naquela energia, ele está sendo alimentado, ele está recebendo força, ele está recebendo carga. Mas vamos supor que você puxe ou que alguém tire. É uma questão de tempo para que aquele celular se apague de uma vez. E precisa-se mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez de reabastecimento. Então, quando Adão e Eva pecaram, queridos, foi como se aquela conexão com Deus, aquela ligação, aquele plug conectado, ele tivesse sido puxado pelo diabo, puxado pelo pecado. E o homem passou a viver desconectado de Deus no seu espírito. E aí, a alma do homem assumiu o controle. O corpo do homem assumiu o controle. Agora, tudo que esse homem fazia era aquilo que a sua alma direcionava e aquilo que o seu corpo exigia. Então, o homem e a mulher passou a viver uma vida pautada no pecado, pautada nas emoções, nos pensamentos errados, numa conduta equivocada. Por quê? Porque no espírito eles estavam desconectados de Deus. E aí, o que aconteceu? A Bíblia nos diz, queridos, que na plenitude dos tempos, no tempo certo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Jesus veio. Isaías profetizando sobre o seu nascimento, ele vai dizer: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o governo está sobre os seus ombros. Jesus nasceu, queridos. E a Bíblia vai dizer que Jesus crescia diante de Deus e diante dos homens, em estatura e em graça. E ele viveu uma vida de obediência, sujeitando sua carne, sujeitando sua alma, fazendo com que o seu espírito, que era conectado com o Pai, exercesse o controle, exercesse o domínio sobre as suas emoções e sobre o seu corpo. Você há de lembrar comigo quando Jesus estava no Getsêmani, momentos antes da sua crucificação, ele vai dizer: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade. Querido, Jesus não tinha vontade de morrer naquela cruz. Jesus não tinha vontade de ir para o inferno a partir daquele momento, por mim e por você. A vontade dele era diferente, ao ponto dele dizer: Pai, que não seja feita a minha, mas que seja feita a sua. Então, naquele momento, queridos, literalmente, Jesus estava exercendo o controle, assumindo o controle sobre as suas emoções.
assumindo o controle sobre o seu corpo. O seu corpo suava sangue, mas ele não se rendeu ao corpo dele, ele não se rendeu às suas emoções, ainda que ele quisesse abrir mão daquela cruz, ainda que ele não quisesse ir para lá, ele se sujeitou à vontade de Deus, ele sujeitou a alma dele e o corpo dele para obedecer à vontade de Deus. E sabe, queridos, através daquela morte, através da ressurreição de Jesus, a autoridade perdida nos foi devolvida. E hoje aqueles que nasceram de novo, aqueles que receberam a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, foram reconectados, replugados. Aleluia, você foi posto na tomada de novo. Ah, queridos, o Deus que é vivo, o Deus que opera, o Deus que é vida, você foi reconectado nele. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele não disse eu sou um caminho, porque um caminho dá ideia de 2, dá ideia de 3, dá ideia de 4, não. Ele disse eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é a porta, e todo aquele que entra por essa porta, acha pastagem, acha vida, acha favor, acha salvação, acha cura, acha libertação. Então, se você e eu, queridos, nascemos de novo, o que é um novo nascimento? O novo nascimento é você reconhecer que você é pecador, e você se render ao Salvador, dizendo: Jesus, eu reconheço que eu preciso de Ti. Que o Senhor morreu por mim naquela cruz. Que o seu sacrifício foi por mim. E eu aceito esse sacrifício, eu aceito essa salvação. Eu gosto de dizer que Jesus é o grande presente de Deus dado à humanidade. Aceita aquele que quiser, mas ele é o presente de Deus dado. E quando nós o aceitamos, a Bíblia vai dizer em João, Evangelho de João 12, mas a todos quanto receberam Jesus como Senhor e Salvador, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. A filiação, queridos, veio. Adão perdeu a filiação. Adão era filho de Deus, mas ele perdeu essa filiação quando ele pecou. Mas em Cristo, essa filiação foi devolvida a nós. E a chave dessa porta a chave desse acesso é receber o Cristo. Porque quem o recebe, recebe um poder de ser feito filho de Deus. E sabe, queridos, hoje todos aqueles que tomaram essa decisão, e ainda aqueles que não tomaram, terá a oportunidade de tomar hoje essa decisão, de querer ser filho dele, de querer ser reconectado a Deus através de Cristo Jesus, de receber Jesus. Se essa não é a sua realidade, você terá essa oportunidade hoje. Mas quando nos foi dada essa oportunidade, nós a aceitamos. Nós assumimos, nós tomamos posse de uma autoridade que havia sido perdida. E a partir de agora, não é, ou pelo menos não deveria ser, a nossa alma governando a nossa vida. Pessoas movidas pela emoção, pessoas movidas pela razão, pessoas movidas pelos sentimentos. Ah, eu estou com raiva de você. Eu vou colocar água quente no seu ouvido quando você dormir. Ah, eu estou com vontade de tomar uma Coca-Cola gelada. Se eu não tomar essa Coca-Cola gelada, eu não respondo por mim. Oxente, como diz o nordestino, oxente. Não, porque aquela série, eu estou viciada naquela série. Se eu não assistir, eu não consigo dormir. Nada hoje
tem autonomia de exercer domínio sobre sua alma, sobre o seu corpo e sobre o seu espírito, a não ser a palavra de Deus. Você acredita que eu nunca assisti uma série na minha vida, na minha existência humana? A gente diz, não, essa mulher não é normal, né? Que em pleno século XXI, um ser humano não tem assistido nenhuma série, nunca assisti. Por que, professora? Queridos, o meu tempo é tão precioso. Eu tenho tanta coisa para fazer que se eu dissesse para você, o tempo que eu demoraria ali, as horas que eu perderia ali, eu posso ganhar elas de tantas outras maneiras. Não condeno quem assiste. Agora, não deixa isso te subjugar. Se você percebe que isso está te dominando, é hora de parar. Nada tem o poder nessa terra de governar você. Pessoas movidas por sua alma, sabe? Eu odeio fulano. Crente, eu odeio fulano. Mulher, tu visse aquela enxerida? Ou mulher que eu não gosto. Ou menina que eu não gosto dela. A alma governando você. Os seus sentimentos governando você. Quando o seu corpo tem desejo de alguma coisa, muito cedendo aos desejos da carne, mesmo que eles sejam ou vão de encontro à palavra. Eu vim te lembrar nessa noite que existe um domínio conquistado por Jesus Cristo, que custou caro demais para você viver fora dele. Eu quero te ensinar nessa noite como assumir o controle da sua vida, como assumir o controle da sua alma, da sua razão, das suas emoções, como assumir o controle do seu corpo, o seu espírito governando sobre a sua alma e sobre o seu corpo. Eu quero te ensinar, à luz da palavra, como viver essa realidade. Abra comigo, por gentileza, a sua Bíblia. No livro de Romanos. Romanos, capítulo 8. Eu gostaria de que todos pudessem achar esse texto. Se você estiver do lado de alguém que está sem Bíblia, você pode compartilhar a leitura das Escrituras com essa pessoa. Assim que você encontrar, diga, eu estou no controle. Aleluia. Romanos 8. Eu quero ler com você a partir do versículo 5. Romanos 8, verso 5. Aqui tem uma instrução muito específica do apóstolo Paulo. E é um princípio para que exerçamos o controle, assumamos o controle sobre a nossa alma e sobre o nosso corpo. E ele diz assim: porque os que se inclinam para a carne, escuta isso com atenção, porque os que se inclinam para a carne, cogitam. A palavra cogitar, aqui, significa a palavra pensar, significa a palavra meditar. Paulo está dizendo o seguinte: os que se inclinam para a carne são aqueles que pensam nas coisas da carne, são aqueles que meditam nas coisas da carne. Mas não para por aí, ele continua. Mas os que se inclinam para o Espírito, e Espírito aí está com E maiúsculo, referindo-se ao Espírito de Deus, mas os que se inclinam para o Espírito, meditam, pensam nas coisas ou das coisas do Espírito. Aí ele vai dizer no verso 6, porque o pendor ou a inclinação da carne dá para a morte,
Mas o pendor, a inclinação para o espírito, vai conduzir para a vida e para a paz. Por isso, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo o pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Olha para cá, por gentileza. Aqui tem algo que me chama muita atenção. Porque nós estamos, queridos, diante de uma geração que muitas vezes pensa assim: meu Deus, como se manter íntegro? Como se manter crente nessa geração? Como se manter santo nessa geração? Eu não sei se você tem a mesma sensação, mas parece que o círculo está fechando. Parece que nós estamos sendo meio que sufocados. Parece que nós estamos sendo meio que obrigados a concordar com aquilo que a palavra não concorda. A afirmar com a cabeça, no sentido de positivo, aquilo que Deus afirma, dizendo não. É como se o tempo todo nós sofrêssemos uma pressão muito grande do mundo, para que nós tenhamos como normal aquilo que a Bíblia vai dizer que é pecado. Eu não sei se você tem essa sensação. Aquilo que há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, há 50 anos atrás era absurdo. Hoje é absurdo você fazer o contrário. É como se você fosse um extraterrestre. É como se você fosse anormal. É como se você fosse alguém ultrapassado. Alguém que não é deste mundo. E eu quero te dizer, você não é deste mundo mesmo. Você é um extraterrestre, sim. Além dessa terra. Além do sistema desse mundo. Mas, queridos, como viver uma vida santa? Professora, como eu posso me abster de uma vida de pecado? De viver o que essa palavra fala? Eu vivo num contexto de faculdade, eu vivo num contexto de escola, eu vivo num contexto de empresa, eu vivo num contexto de trabalho, eu vivo num contexto de tantas pessoas que negam Deus o tempo todo com suas atitudes. Como eu posso, me diga, como eu posso viver essa vida onde a minha carne é controlada, dominada, e onde a minha alma é controlada e dominada? Me ensine, professora. Queridos, aqui tem um segredo extraordinário, que não é mais segredo, que já foi revelado nas Escrituras Sagradas. Olha o que Paulo está dizendo aqui, olha para mim e presta atenção. Resumidamente, Paulo está afirmando o seguinte: a sua vida vai na direção dos seus pensamentos. O que você pensa governa você, rege você. A Bíblia vai dizer lá em Provérbios que como imagina a nossa alma, como imagina a nossa mente, assim é. Então perceba que a nossa mente, ela exerce um poder de influência muito grande, mas ela não deve estar no controle. Eu devo controlá-la. O meu verdadeiro ser, o meu espírito recriado deve controlá-la. Mas como? Paulo vai dizer, a pessoa que pensa na coisa errada, vai se inclinar para a coisa errada. Sabe, tem um livro do irmão Reig, intitulado de O Pensamento Certo e o Pensamento Errado. É um livro bem fininho, mas poderoso. Um dos primeiros livros que eu li assim que eu me converti. E nesse livro o irmão Reig vai dizer algo impressionante. Ele vai dizer que se eu e você pensarmos errado, nós vamos crer errado, nós vamos falar errado e nós vamos agir errado. Uau! Ei! Se você pensa errado, você vai crer
errado, você vai falar errado e você vai agir errado. Por isso que a palavra de Deus vai nos orientar o que fazer com a nossa mente. Porque eu não sei se você sabe, mas quando você se converteu, a sua alma não nasceu de novo. O seu corpo não nasceu de novo. A única parte do seu ser trino que nasceu de novo foi o seu espírito. E aí o que eu faço com a minha alma? Passe 1 ou 2 páginas e abra comigo, por gentileza, em Romanos no capítulo 12. Romanos no capítulo 12, o verso 2, Paulo está falando sobre uma nova vida e ele vai dizer algo muito importante que está em conexão com tudo aquilo que temos falado até agora. Ele vai dizer, Romanos 12, 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, ou seja, eu me transformo, você se transforma. Ele não diz que é Deus que vai transformar a nossa mente, a nossa alma. Ele vai dizer, mas transformai-vos. Você se transforma. Como? Pela renovação da vossa mente ou alma, que é a mesma coisa. Para quê? Para que renovar a alma? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa eu ensinar algo para você aqui. Se a minha vida vai na direção dos meus pensamentos, se conforme eu penso, assim é. Se eu penso certo, eu vou crer certo, falar certo e agir certo. O tempo todo a palavra de Deus vai lidar com os nossos pensamentos. Em Efésios 4:8, por exemplo, em Filipenses 4:8, por exemplo, Paulo vai citar uma lista do que pensar. Tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, ele vai dizer, nisso pensai. Outra tradução vai dizer, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, o tempo todo, de capa a capa, a palavra está nos ensinando sobre mente, a palavra está nos ensinando sobre alma, e a palavra está nos ensinando sobre o que pensar. Porque Deus gastou tantos versos, inspirando homens dele, para ensinar sobre a alma, porque Deus sabe que a alma, uma alma acertada à palavra de Deus, renovada, conforme Paulo fala, vai me conduzir para experimentar a vontade de Deus que é boa, que é agradável e que é perfeita. Então pensa comigo, aqui ele vai dizer, transformai-vos pela renovação da vossa alma. Professora, como é que a gente renova a nossa alma? Simples. Vou te ensinar. Quando você chegou para Jesus, você tinha muitas ideias na sua cabeça. Muitos sofismas, muitos pensamentos equivocados. Você tinha muita coisa que era errado, mas você tinha aquilo por certo. E aí você se converteu, aleluia, glória a Deus. Quando você se converteu, o seu espírito foi recriado, mas a sua alma continuou do mesmo jeito. O seu corpo com as mesmas paixões. E agora? E agora é que eu e você precisamos trabalhar em nós uma parte que Deus não vai trabalhar, que é a transformação da nossa alma. Como é que eu faço isso? Uma boa coisa, vindo aos cultos. Toda vez que você cruza aquelas portas e você chega numa igreja que prega a palavra, que ensina a palavra, literalmente, queridos, a palavra é uma água que está sendo lançada sobre a sua vida. Jesus vai dizer, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra é uma água que limpa. Então a gente tem um monte de coisa na nossa cabeça, um monte de coisa errada, um monte de pensamento, prostituição, adultério, pornografia, vícios, muitas coisas na nossa alma, e nós chegamos para o Senhor.
A partir do momento que você vai vindo para os cultos, que você vai lendo sua palavra, que você vai pensando no que está escrito, você vai se permitindo que a palavra, que é água que limpa, entre e remova toda impureza. Vamos supor que essa taça represente a minha e a sua mente, represente a minha e a sua alma. E quando nós chegamos para o Senhor, ela está cheia de areia, cheia de entulho, cheia de pensamentos errados, ira, rancor, maledicência, pornografia, tantas coisas nós temos na nossa mente, tantas prisões nós temos na nossa alma, uma mente suja, uma alma que precisa ser regenerada, transformada, e você chega para o Senhor desse jeito, com esse copo cheio de areia, representando sua alma. E aí quando você cruza aquelas portas, senta nessa cadeira e se expõe à palavra. É como se literalmente você colocasse a sua cabecinha debaixo de uma torneira com a água abundante. E o que é que acontece se você coloca uma taça de areia debaixo de uma torneira forte? Eu quero te dizer, se você insiste e persevera, vai chegar um momento que com a pressão daquela água que entra, cada grão de areia vai pular fora. Cada pensamento errado, cada vício, cada cadeia, cada limitação, tudo aquilo que te prende, toda ira, todo rancor, toda maledicência, à medida que você entra debaixo da palavra, se sujeita à palavra, escuta a palavra, coloca sua mente na palavra, a sua mente vai sendo transformada. E daqui a pouco vão dizer, fizeram uma lavagem cerebral em você. Fizeram isso. Você vai para aquela igreja faz uma lavagem cerebral em você. Exatamente, você acertou. Uma lavagem na minha alma, uma remoção da impureza e um acréscimo à limpeza, à santidade, à vida de Deus entrando. Agora eu pergunto para você, presta atenção. Está bem limpinha. Obrigado, Pai. Eu já não sou viciado, já não penso nisso. Não acesso sites adultos. O Senhor tem me santificado por meio do seu Espírito a partir do momento que eu me rendo à sua palavra. Aqui está a sua alma limpa. Mas se eu deixo essa água aqui e não continuo expondo ela a outra água limpa, o que é que vai acontecer com ela? Eu te digo, poeira por cima, talvez um bichinho, uma folha, e daqui a pouco, aquilo que tinha sido limpo, já está sujo novamente. É assim que acontece com aqueles que se afastam da palavra. Pessoas que já foram uma bênção, pessoas que já foram usadas pelo Senhor, pessoas que já foram instrumentos de Deus. Uma vida santa, limpa, purificada, transformada. E o que aconteceu? Deixou de se expor à palavra que limpa. Deixou de sujeitar a sua alma àquilo que está escrito. Eu e você devemos andar assim, debaixo da palavra. Uma alma, uma mente que pensa no que está escrito, que anda no que está escrito. O que é que tem ocupado os seus pensamentos?
O que é que tem estado nos seus pensamentos? Eu quero dizer, mude o seu pensamento, troque o seu pensamento. Quando você perceber que a sua alma está se abrindo para pensamentos impuros, traga os seus pensamentos para a palavra. O salmista vai dizer: na tua palavra eu medito de dia e de noite. Na tua palavra eu medito de dia e de noite. Na tua palavra eu medito de dia e de noite. Depressão não pode ficar. Tristeza não pode ficar. Impureza não pode ficar. Pornografia não pode ficar diante de alguém que se sujeita à tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Toda treva é retirada, toda treva é removida, e eu ando na luz da tua palavra. Isso é uma vida que assume o controle. Aleluia. Pensamentos de medo, síndromes do pânico, depressão, tristeza profunda, nada disso pode permanecer diante de alguém que se sujeita à palavra. Eu gosto de dizer que renovar a mente é igual renovar um guarda-roupa. Já percebeu que a gente não renova o guarda-roupa do dia para a noite? Por mais que você tenha dinheiro, mas entra uma moda, sai outra moda. E o que você comprou, daqui a pouco você, eu já quero isso aqui. Então não para. Isso, queridos, não é uma coisa que você faz uma única vez. Isso é uma coisa que você faz o resto da sua vida. Quanto mais você se expor à palavra, quanto mais você pensar na palavra, quanto mais você meditar na palavra, mais a sua vida irá na direção dos planos de Deus. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Ele pensa sobre você. Ele pensa sobre você. Deus pensa, professora, pensa. Ele declarou: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança. Deus pensa. E Deus não pensa no que é pequeno. Deus não pensa no que é insignificante. Sabe aquela afronta que fizeram contra você? Sabe aquela injustiça que fizeram contra você? Sabe aquela dor que você sofreu? Sabe aquele abuso que você sofreu? Recuse-se a pensar nisso. E talvez você diga: e eu consigo, professora? E eu consigo? Eu te digo: consegue. Se eu disser para você agora, feche os seus olhos aonde você está. Vamos fazer um exercício aqui. Feche os seus olhos, por favor. Pensa comigo agora. Acompanha exatamente com teus pensamentos aquilo que eu vou te falar. Imagina agora você se conduzindo à fruteira da sua casa. Você passa por um cômodo, por outro cômodo, e você chega lá no lugar onde a fruteira da sua casa está. E aí você pega um limão bem gordinho. E aí você quer fazer um suco com esse limão. Agora você vai abrir a gaveta onde ficam as facas. Vá lá, abra a gaveta. Pegou a faca, agora volte para o limão, parta ele no meio. E agora, leve ele para a sua boca e dê uma grande mordida. Abra os seus olhos.
Se você realmente pensou no profundo, teve gente que chegou até a sentir o limão. Mas o limão não está na sua boca, ele está na sua cabeça. Se eu disser para você, agora feche os seus olhos e pense em você andando no cavalo. Ah, professora, eu não gosto de andar no cavalo. Não, mas só pensa. Você andando no cavalo. Se você fechar os olhos, você vai se ver. Isso significa que você tem um controle da sua mente. Percebeu isso? Agora, escuta o que eu vou te dizer. Setas vêm, sugestões vêm, pensamentos vêm. A nossa mente é o campo de batalha, onde o diabo lança os seus dardos inflamados. Ele diz, você não é nada, você não é ninguém, você deveria morrer. Olha para você, ninguém gosta de você. Como você é sem graça, como você é tímida, como você é tímido. Você acha mesmo que Deus te conduzirá para as nações para pregar esse evangelho? Olha para você, você é um medíocre, uma insignificante. O diabo lança isso todos os dias, na cabeça de todo mundo. A diferença é, se você abre a porta para o pensamento entrar, ou se você fecha a porta e diz, eu sou a menina dos olhos de Deus. Eu sou a coroa da criação de Deus. Os planos de Deus sobre mim são elevados. O que Ele falou se cumprirá. Deus está me capacitando para cruzar as fronteiras das nações. E eu anunciarei a sua retidão. Não é na minha força, é na força do Senhor. E o Deus que me prometeu é fiel para cumprir. Ei, reaja! Você não pode impedir que o diabo fale, mas você pode impedir que ele tenha a última palavra. Deixa eu te dizer, quem lutou com o gigante não foi Davi. Quem lutou com o gigante foi Golias. O gigante ali só tinha um, Davi. Ele era um gigante. Não, Davi não lutou com nenhum gigante. O gigante, Golias, lutou com o gigante Davi. Um homem que tinha experiências com Deus. Um homem que vai dizer, o Senhor refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Davi sabia. Em alguns momentos que a sua alma queria assumir o controle, ele vai dizer, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei, meu Senhor e Deus meu. Os que pensam nas coisas da carne se inclinam para as coisas da carne. Os que pensam nas coisas do Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Sua vida vai na direção dos seus pensamentos. Então deixe que o seu espírito recriado exerça o controle sobre os seus pensamentos. Coloque-se de pé. Oh, aleluia. Escute essa passagem bíblica. Provérbios 4, verso 23, numa tradução vai dizer: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras.
Nunca diga palavras perversas. Olhe firme para a frente. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: ei, olhe firme para a frente. O que passou, passou. Bola para frente. Olhe firme para a frente com toda a confiança. Não baixe a cabeça envergonhado. Pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. Aleluia. Deus é um Deus que lida com os nossos pensamentos. Ele se importa com os nossos pensamentos. E para encerrar e nós orarmos, eu queria que fosse colocado aqui, por gentileza, Efésios 3:20. Queria que todos nós pudéssemos colocar os nossos olhos sobre esse texto. Efésios 3, verso 20. Se você achava que os seus pensamentos eram uma bobagem, que Deus não se importava com os seus pensamentos, que pensamento não tinha valor nenhum, você descobriu nessa noite que isso é uma mentira do diabo, para que pensemos errado, e creiamos errado, e falemos errado, e hajamos errado. Deus se importa com os seus pensamentos. E como vimos, Ele é um Deus que pensa. Agora vê o que nos diz esse texto. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou conforme o seu poder que opera em nós. Olha para cá. Deus prometeu fazer mais do que você pensa. Então pense grande. Já percebeu que não paga para pensar? O mesmo trabalho que tu tem para pensar na coisa ruim, na incredulidade, é o mesmo trabalho que tu tem para pensar no que é bom. É ou não é? Então pensa grande. Porque Deus disse: eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, e eles são pensamentos grandes. Eles são pensamentos de paz, de shalom, de prosperidade, nada quebrado, nada faltando. Esses são os pensamentos de Deus acerca da sua vida. Agora deixa eu te ensinar algo aqui. Tem gente que não sabe usar essa ferramenta dos pensamentos. E aí o que é que elas fazem? Elas fazem aquela oração bem poderosa a Deus. Aquela oração grandona, sabe? Aquele desejo grandão que você tem. Aí você coloca diante de Deus: Pai, eu oro por isso, Senhor. Por esse projeto, por esse sonho. Eu oro, Pai, por isso. Escuta isso. Eu vou fechar com isso. Os seus pedidos são grandes. Mas quando você se levanta daquela oração, que bate a poeira do joelho, você fica pensando: ai, será que vai dar certo? Ai, será que vai funcionar? Meu Deus, eu acho que não vai dar certo. Olha como estão as coisas. Calado, mas pensando. Não deixe que os seus pensamentos combatam com a sua oração. Alinhe os seus pensamentos aos seus pedidos. Pense no que você pediu. Se veja usufruindo do que você pediu. Se veja tocando no que você pediu. Se veja experimentando o que você pediu. Toda vez que um pensamento contrário te visitar, não. Fora.
pensamento de grandeza, pensamento de grandeza, pensamento de santidade, os meus pensamentos alinhados à palavra de Deus. Por quê? Porque Ele diz que vai fazer mais do que pedimos. O pedir é uma parte, mas o pensar é a outra parte. É como se o pedido fosse uma asa do avião e o pensamento fosse a outra asa do avião. Você já viu um avião voar com asa só? Tem crente que pede bem e ora certo, ora ao Pai no nome de Jesus, mas quando se levanta da oração, pensa na incredulidade, alimenta no pensamento a incredulidade. Ei, você está quebrando uma asa do seu avião. Sabe o que Deus está fazendo conosco nessa noite? Nos dando as duas asas, nos potencializando. Se você achava que pensamento não valia de nada, que Deus nem se importa com pensamento, ninguém sabe nem o que eu estou pensando, Ele sabe. Ele sabe. E Ele disse: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Uau! Feche os seus olhos. Comece a pensar no seu futuro. Olha, irmãos, eu vou dizer um negócio. É impossível você pensar em coisa boa e ficar triste. É impossível. Você começa logo a rir no seu lugar. Já viu aquela pessoa que às vezes está tomando um chá sozinha, numa cafeteria? E a pessoa está lá sem celular, nem o celular de lado. E daqui a pouco ela ali com o chá dela, às vezes com um bom livro ou com a Bíblia. E de repente a pessoa dá aquele ar de riso. Que olha assim e diz: não é estranha, né? Tá rindo de quê? Tá rindo de quê? Eu estou rindo do meu futuro. Porque Deus me ensinou a alinhar os meus pensamentos com os pensamentos dEle. Deus me ensinou a alinhar os meus pensamentos com os pensamentos dEle. Porque Deus pensa sobre mim. E Ele não pensa pequeno, Ele pensa grande. Ele pensa exageradamente grande. E eu vou pensar o quê? Grande também. Antes de você fechar os seus olhos, coloca aqui, por gentileza, Provérbios 23. Versículo 18. Eu quero que você coloque os seus olhos sobre isso. E esse vai ser o versículo da vida de muitas pessoas a partir de hoje aqui. Anota esse versículo. Escreve ele, coloque ele num quadro. Eu não sei o que você vai fazer, mas mantenha isso diante dos seus olhos. Porque deveras, outra tradução vai dizer: porque verdadeiramente haverá um bom futuro, não será frustrada a minha esperança. Haverá o quê? Haverá o quê? Não, eu preciso ouvir sua voz. Haverá o quê? O seu futuro é o quê? E a sua esperança. Outra tradução vai dizer expectativa. Não será frustrada. Você pode ler ele bem forte comigo? Eu queria que você tirasse o fôlego da sua vida assim. Sabe aquela coisa que você... com força. Queria que você lesse isso comigo. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a minha esperança. Mais uma vez. Porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a
a minha esperança. Quantos podem dar um glória a Deus? O mundo tem dito: acabou para nós. É de mal a pior. Para o mundo pode ser de mal a pior, mas para você não. Para você haverá um bom futuro, e não será frustrada a tua expectativa.